Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Bom, originalmente eu ia fazer um discurso sobre a LOA, a Lei do Orçamento Anual, e o Plano Plurianual. Mas, na preparação desse discurso, eu percebi que esse debate ele é muito bom para a gente fazer um balanço desse primeiro ano da gestão do prefeito Marcelo Crivella. E aí, em primeiro lugar, acho importante a gente definir de que ponto de vista a gente faz o nosso balanço. Eu acho que hoje no Brasil, em vários lugares do mundo também, mas especialmente no nosso país, quando a gente avalia um governo, o mais importante é nos perguntarmos se esse governo, se a ação desse governo, no final das contas, serve para reduzir as desigualdades no nosso país ou se a ação desse governo, no final das contas, fomenta a desigualdade. Com pouco menos de um ano de governo, acho que nós já podemos afirmar com segurança que o governo Marcelo Crivella é um governo que fomenta a desigualdade. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o governo Marcelo Crivella, ele tem duas heranças malditas e que, infelizmente, ele não está fazendo nada para se livrar dessas heranças. Ao contrário, Marcelo Crivella herdou anos de administração da nossa cidade com modelo de cidade-mercadoria. O que é a cidade-mercadoria? Cidade-mercadoria é aquela cidade cujo governo fica procurando toda e qualquer oportunidade de negócios que a cidade possa oferecer e entrega para o grande capital. Então, é o porteiro da escola, terceiriza, que é melhor para o grande capital, a terceirização do porteiro, da merendeira, do vigilante, dos vários órgãos públicos. Merenda para as crianças, terceiriza. Vamos dar dinheiro para alguém, vai ganhar dinheiro com a merenda das crianças. Saúde, façamos convênios com as organizações sociais, mais uma oportunidade de negócios. E o prefeito Marcelo Crivella também herdou uma cidade que tem uma política tributária que opera na lógica do estado do mal-estar social. É o contrário do estado do bem-estar social da Europa Ocidental. É um estado que se comporta como Robin Hood às avessas. Usa a tributação para tirar dos pobres e entregar para os ricos. Marcelo Crivella herdou essas duas lógicas do governo Eduardo Paes. Ele não fez nada, nada. Ao contrário, tem trabalhado para intensificar essa lógica. Alguns exemplos. A PPP do Porto Maravilha, alvo, inclusive, de investigações por corrupção. O prefeito Marcelo Crivella tomou alguma atitude para desfazer a PPP, para retomar o controle do porto pela prefeitura? Não. Ele pediu e essa Câmara Municipal autorizou o empréstimo com a Caixa Econômica de 200 milhões de reais para serem entregues para a Sedurp, que não podemos nos esquecer. É uma empresa de economia mista. A maior parte das ações é do poder público, mas as ações com direito aos dividendos são, na sua maioria, privadas. OS da saúde. O prefeito acerta quando responsabiliza as organizações sociais pela crise da saúde. Mas não faz nada
para se livrar das organizações sociais. Não existe nenhum projeto de transição para o modelo 100% público de saúde na nossa cidade. O projeto olímpico, Eduardo Paes colaborou para que o projeto olímpico fosse capturado pelo interesse da especulação imobiliária. Poderiam ter feito as Olimpíadas na zona portuária. A Vila dos Atletas hoje poderia ter se transformado num grande condomínio para a classe média baixa, para os pobres poderem morar perto do centro da cidade, em moradias dignas. Não, preferiu fazer as Olimpíadas na zona de expansão da especulação imobiliária, beneficiando Odebrecht, Carvalho Rosca, Cirela, outras empreiteiras e especuladores. O prefeito Marcelo Crivella vai pelo mesmo caminho. Em nome dos interesses da especulação imobiliária, já ameaçou, e aí vai e volta na sua promessa de verticalizar Rio das Pedras. Já defendeu o Peu das Vargens. Disse, inclusive, que estava no Oriente Médio tentando arrecadar dinheiro para implementar a operação urbana consorciada das Vargens, que vai destruir uma das áreas mais preservadas da nossa cidade, que vai promover remoções, que vai expandir mais uma cidade que não precisa expandir a sua malha urbana. O Rio de Janeiro não precisa da expansão da malha urbana para atender a demanda do crescimento populacional. No plano estratégico, o prefeito anuncia a remoção de 14 mil moradias em áreas de risco do maciço da Tijuca. É engraçado que quando a área de risco é na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, a prefeitura historicamente gasta milhões para remover o risco, não para remover os moradores da lagoa. Aliás, no passado removeu, quando eram os pobres que moravam na favela da Praia do Pinto, onde hoje é o Parque da Catacumba também, tinha uma favela que foi removida. BRTs e reestruturação da linha de ônibus. Mais uma ação do prefeito Eduardo Paes que interessou ao capital dos empresários de ônibus, não aos moradores da cidade do Rio de Janeiro. BRT, todos foram inaugurados já lotados, sem dar condições de atender com qualidade a população, porque ônibus não é transporte de massa, é transporte coletivo. Prefeito Marcelo Crivella não apontou ainda nada para reverter nem os problemas criados pela reestruturação e nem para avançar na substituição do transporte coletivo de ônibus pelo transporte de massas. Na educação, o prefeito Eduardo Paes realizou convênios com empresas privadas, violando, inclusive, a autonomia político-pedagógica das escolas e dos profissionais de educação. O prefeito Marcelo Crivella, logo no começo do ano, manda a Secretaria de Educação fazer um estudo para a privatização da educação infantil, para a expansão da educação infantil através de parcerias público e privadas. Depois, se esse plano for para frente, já vejo o prefeito no futuro, com a crise da educação, dizendo que a culpa é das OS da educação. O prefeito Eduardo Paes garantiu isenções para vários segmentos da economia, inclusive para as empresas de ônibus e para a hotelaria, uma das grandes beneficiárias do projeto olímpico. Marcelo Crivella, além de não revogar as isenções para as empresas de ônibus e para os hotéis, ainda aprovou a isenção de impostos para empresas ligadas ao ciclo do petróleo na nossa cidade. Além de dar continuidade à herança de Eduardo Paes, Marcelo Crivella também apresenta várias medidas que intensificam a herança de Eduardo Paes. Por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella promoveu
um aumento do IPTU na nossa cidade que foi maior para os mais pobres e menor para os mais ricos. E não permitiu que a base do governo aprovasse nessa Câmara uma emenda do meu mandato, em coautoria com a bancada do PSOL, que estabelecia a alíquota de 2% nos IPTUs para imóveis com valor de mercado acima de 20 milhões de reais. Onerar os mais pobres, o prefeito Marcelo Crivella concorda. Onerar os mais ricos, não. É o fortalecimento do estado do mal-estar social. Marcelo Crivella, no apagar das luzes desse ano legislativo, mandou para essa casa o projeto do que provavelmente será a maior negociata do seu governo, que é o projeto da parceria público e privada da iluminação pública da nossa cidade. Um projeto que tem claramente como objetivo entregar para a iniciativa privada a capacidade de ganhar lucro, de ganhar dinheiro, explorando a iluminação pública do Rio. Mandou também um projeto de código de obras, que, entre outras coisas, permite cubículos de 10 metros quadrados, sem separação entre o banheiro e os demais cômodos. O prefeito Marcelo Crivella e o secretário Índio da Costa querem aprovar que pessoas de baixa renda da nossa cidade possam morar em verdadeiras celas de prisão. O que são cubículos de 10 metros quadrados com a privada do lado da cama, senão a reprodução das celas, das cadeias, para serem vendidos para os cariocas mais pobres. Entre outras coisas, Marcelo Crivella também enviou o projeto de aumento da taxação dos aposentados do nosso município. Sobre o orçamento, mais especificamente, em primeiro lugar, o prefeito Marcelo Crivella manteve o péssimo hábito dos prefeitos dessa cidade de não ouvir a população na hora de organizar o orçamento. Conversas de corredores, audiências públicas na Câmara Municipal em horário inadequado para a participação da população. E também não tem diagnóstico. Eu posso perguntar para qualquer secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, qual era o seu orçamento ideal? Secretário da Educação, quanto a educação precisaria? Qual seria o seu orçamento dos sonhos? Isso era o mínimo. A gente saber quanto cada secretaria precisaria efetivamente para atender decentemente a população. Aí a gente veria qual o recurso necessário, qual o recurso disponível e poderíamos debater prioridades com transparência. Mas não há diagnóstico e não há participação popular na elaboração do primeiro orçamento apresentado pelo prefeito Marcelo Crivella. E essa casa, gente, nós vereadores, vereadoras, a gente devia ter um pouco mais de respeito próprio. A gente cumpre um papel decorativo na discussão do orçamento. Vejam só, cada vereador tem uma cota de 1 milhão, podendo fazer 10 emendas de transposição, cada vereador. Esse valor representa, sabe quanto do orçamento? 0,03% do orçamento do município. Os vereadores podem interferir em 0,003% do orçamento do município. E o texto que nós aprovamos aqui, ele não é impositivo, ele é autorizativo. E além de ser autorizativo, o texto do orçamento veio mais uma vez com um artigo que possibilita o remanejamento de 30%. Limite exclui despesas com pessoal, dívida e operações de crédito. Aprovar 30% de remanejamento
de um orçamento que ainda é autorizativo, é entregar um cheque branco para o prefeito. O vereador Paulo Pinheiro, em coautoria com a bancada do PSOL, apresentou uma emenda diminuindo o remanejamento para 5% do orçamento. E o orçamento, desde dezembro de 2015, a minha assessoria me alertou, e eu ocupo a tribuna para dizer que em 2017 nós teríamos problemas. Aumento do endividamento da cidade por conta da conta das Olimpíadas, que o Eduardo Paes fez a festa, mas não pagou. Ele endividou a cidade para fazer as Olimpíadas. A situação só não está pior devido ao refinanciamento da dívida com a União, a Lei Complementar 148 de 2014. Mas, mesmo assim, o pagamento com os serviços da dívida previsto para 2018 vai chegar em 1,5 bilhões, 5% do orçamento total. Em 2016, o ISS recolhido já tinha sido 3,9% menor do que em 2015. Em 2016, o ICMS transferido caiu 5,3% em relação a 2015. A receita total de 2016 foi 8,4% menor do que estava previsto na lei do orçamento. E esse ano, a última LOA, elaborada pelo Eduardo Paes, tinha feito uma previsão de 29,5 bilhões. A Secretaria de Fazenda já anunciou que essa arrecadação deve chegar no máximo a 26 bilhões, e contando com receitas extraordinárias, como o Concilia Rio, a venda da folha de pagamentos e quase R$1 bilhão em empréstimos que foram autorizados por essa casa. O prefeito se recusa a trilhar o caminho de ruptura com a política herdada pelo prefeito Eduardo Paes. O prefeito Marcelo Crivella se recusa a cortar as isenções de impostos, a cobrar as dívidas bilionárias dos maiores devedores do nosso município, ou também se recusa a aumentar os impostos sobre os mais ricos da nossa cidade. Ele usa esse cenário de baixa arrecadação para propor o aprofundamento do caráter de cidade e mercadoria do Rio de Janeiro, para aprofundar o caráter de estado do mal-estar social, de Robin Hood às avessas, da nossa prefeitura, propondo, como já falei, um aumento de IPTU que onera mais os pobres do que os ricos, mas também, por exemplo, quando quer economizar com a contratação de profissionais de educação e propõe aumentar a hora-aula de 50 para 60 minutos, prejudicando academicamente os estudantes, apenas para diminuir o número de professores necessários para dar conta de todos os tempos de aula. E propõe também a taxação dos inativos. Quer dizer, dos ricos ele não quer tirar nada, mas para os pobres ele quer tirar mais. E para concluir, senhor presidente, o governo que aprofunda a desigualdade, ele também precisa ser um governo que aumenta a repressão. E não é à toa que a secretaria, que vai ter o orçamento mais aumentado, a maioria das secretarias mal vai conseguir repor a inflação pela proposta apresentada pelo prefeito Marcelo Crivella. Mas a Secretaria de Ordem Pública vai ter um aumento do orçamento de 134 milhões de reais, 24% a mais em relação ao ano anterior, ao ano atual, de 2017. Estão previstos no PPA, nos próximos 4 anos, a compra de 8.760
tubos de spray de pimenta, 1.500 dispositivos taser e mais 11.520 cartuchos para esses dispositivos. É claro, quem aumenta a desigualdade tem que aumentar também a pancada no lombo do povo. E nisso, o prefeito Marcelo Crivella está sendo absolutamente coerente. Ao cuidar dos ricos, ele também cuida de aumentar a pancada no lombo dos pobres. O único orçamento a crescer é o orçamento para reprimir, para bater, para prender, para violar os direitos dos moradores da cidade, nas ruas, como acontece todos os dias. O que essa proposta de lei orçamentária nos mostra é uma continuidade da atual prefeitura com o projeto de cidade e a forma de administração da prefeitura de Eduardo Paes. O prefeito que prometeu cuidar das pessoas, cuida dos empresários e cuida de garantir o porrete para dar no lombo dos pobres, dos trabalhadores.